Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Kátia Guimarães e estamos dando início hoje ao nosso terceiro encontro do Café com a Formação. Então, atualmente, eu estou como vice-presidente do Conselho Federal de Nutricionistas e faço parte também da Comissão de Formação, tá? Nós estamos aqui, outros membros, né, da Comissão de Formação, como a professora Vanille, a professora Liliane. Se vocês quiserem dar um oi, se apresentarem. Vanille, a palavra é sua. Ai, não estava conseguindo me desmutar. Boa tarde, gente. Um prazer estar de novo aqui com vocês. Quem já vem de outros cafés, sejam todos bem-vindos. Vanille Pessoa, integro aqui a Comissão de Formação Profissional junto com a Liliana, que é a nossa coordenadora, que está aqui também. Bem-vinda, Fátima. Lili? Boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a Fátima pela parceria nesse terceiro encontro do Café com a Formação, agradecer a todos os presentes e desejar uma ótima apresentação para a Fátima e que todo mundo participe bastante. Aproveite esse momento, né, para tirar as dúvidas. Tem tanta coisa importante que a gente precisa conversar, né, sobre a nossa profissão, sobre o piso salarial, sobre os sindicatos, né, o papel de cada entidade, que a gente já até conversou nos outros cafés, né? Então, acho que é um momento especial, né? E desejo, então, um bom café para nós. Eu não estou tomando café, estou tomando uma aguinha aqui, mas a Kátia também está com aguinha, mas quem quiser pegar o seu cafezinho quentinho para acompanhar a gente, fique à vontade. Obrigada, pessoal. Obrigada, Kátia, pela apresentação. Fátima, se você quiser se apresentar. Tá, o seu microfone está desligado, Fátima. Vê se agora deu, né? Tá, desculpa. Boa tarde a todos, é um prazer, né, mais uma vez estar aqui, né, com a Comissão de Formação Profissional do CFN, numa proposta de um trabalho muito importante e necessário. Eu atualmente estou na presidência da Federação Nacional dos Nutricionistas e também no Sindicato dos Nutricionistas de Santa Catarina. Fui uma das fundadoras do primeiro sindicato do Brasil, né, Sindicato do Rio Grande do Sul, na década de 80. Na década de 90, fundamos essa federação, a qual hoje eu presido. Já fiz uma trajetória pelos conselhos regional e federal e voltei para o movimento sindical, né? Fundando o Sindicato de Santa Catarina e assumindo depois a presidência da federação. É muito bom a gente ter esses momentos e termos essas oportunidades de estarmos sempre fazendo esse trabalho, essa explanação das ações, do papel do sindicato, já que nós temos pouca engajamento por parte da categoria, né? E por parte, inclusive, muito poucas pessoas conhecem o verdadeiro e legítimo papel de uma entidade sindical. É muito controvertido até por conta de tantos papéis que os sindicatos fazem e até por haver tantos tipos de sindicato. Então, a gente sempre aproveita esses momentos e agradece muito ao CFN, né, por nos dar essa oportunidade de, mais uma vez, podermos expor essas atividades do movimento sindical brasileiro, da nossa profissão. Muito obrigada. Fátima, a gente que agradece você pela participação, né? E só para todo mundo ter conhecimento, isso é uma iniciativa da Comissão de Formação Profissional, né? Esse terceiro encontro, mas não só dela, tá? Com algumas entidades da nutrição, como a Asbram, a FNN, o Enem,
né, e a comissão de avaliadores. Juntos, nós pensamos, né, nesse momento de escuta, de conversa, de troca, né? Troca não só de orientação para os discentes, para os docentes, para os nutricionistas de estágio, orientadores de estágio, coordenadores de curso, né? A ideia é realmente essa troca dos saberes, né? E, enfim, que a gente consiga cada vez ficar mais próximo de vocês, mais próximos de vocês. Tá ok? Então, eu gostaria, então, de agradecer novamente e passo a palavra para você, Fátima. É toda sua. Então, vamos então aqui fazer brevemente uma explanação. Eu não trouxe nenhum material, porque como eu vi ali no material que depois vocês nos encaminharam, que a gente seria mais uma questão bem coloquial, bem à vontade, um bate-papo informal. Então, eu acho que isso nos aproxima, facilita mais a gente ficar conversando. Se quiserem me interromper, não tem problema nenhum, e de fazer pergunta no meio da fala, não tem problema nenhum. Eu só precisava saber inicialmente, porque eu vou contextualizar a partir daqui. Quantos estamos aqui participando? A gente está com 35, Fátima, aqui no chat. A ideia é bem essa, viu, Fátima? E vocês que já estão aqui, se estão pela primeira vez, a ideia é essa, abrir a câmera, abrir microfone, levanta a mãozinha quando quiser falar, e aí a gente abre para falar, porque essa ideia do café foi bem isso, da gente poder conversar, né? A gente está aqui num link, só nós, conversando, podendo abrir a câmera, o microfone. Então, que todo mundo se sinta à vontade para isso e dialogar com a Fátima é muito tranquilo, porque aí domina o tema. Então, vocês podem interromper, pergunta, vai e volta, que esse é o objetivo, né? Então, é super importante que todo mundo que está aqui saiba que tem essa carta aberta aí para a gente poder conversar, tá? E que é só levantar a mão, eu vou anotando aqui a sequência de quem quiser ir falando e vou ajudando a Fátima a se localizar aqui para caso tenha perguntas, interações, e é bom que tenha. É por isso que a gente está aqui, tá? Tá certo. Bem, então a gente, né, todos sabem o número de profissionais que nós temos, né, no Brasil, em torno de 180 mil. Né? É um número bastante significativo, né, distribuído em todos os estados brasileiros, né, em 11 conselhos, em 27 estados nós temos representação sindical, alguns estados com sindicato já formado, outros estados com o sindicato em formação. Essa questão do sindicato já formado é quando o sindicato foi fundado, ele já tem a sua personalidade jurídica, porque a partir do momento que ele tem CNPJ, ele já tem a personalidade jurídica. O sindicato é uma entidade sindical de primeiro grau sem fins lucrativos, essa é a natureza jurídica dele. E em estados que estão em formação, o sindicato é naqueles que já houve a fundação, o sindicato está em fase documental. Né? E aonde não e nesses casos, quando ele está em fase documental, aonde não tem sindicato, quem faz às vezes o sindicato dentro do arcabouço jurídico, né, brasileiro é a federação, porque nós temos na base o sindicato, acima federação, acima confederação e acima central sindical. Esse acima que eu me refiro é como se fosse uma pirâmide, mas ela não é uma pirâmide no quantitativo, né? Porque, pelo contrário, a base dessa pirâmide é aonde está o maior número de profissionais, que são os sindicatos. Os sindicatos são a base da federação, as federações são as bases das confederações e assim sucessivamente. Um sindicato, para existir, ele precisa de ter CNPJ, ele precisa de ter o Código Sindical homologado pelo Ministério do Trabalho, ele precisa ter um estatuto, ele precisa seguir que a sua fundamentação toda jurídica está na CLT e em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
e ele precisa, então, dessa documentação, que é o CNPJ, que é um estatuto, que é uma conta bancária, que é obrigatório ser aberta na Caixa Econômica Federal, é onde o governo exige, e ele precisa de ter homologado o Código Sindical. Precisa realizar uma assembleia, onde há uma eleição, né? Essa eleição, então, elege uma diretoria, e aí que segue o estatuto. Os estatutos dos sindicatos, eles não são iguais, né? A gente dá um modelo, né? Esse estatuto ele deve de estar dentro do Código Civil Brasileiro. A federação passa um modelo, mas obrigatoriamente, de acordo com a peculiaridade de cada estado, os sindicatos, então, vão construir o seu estatuto. O sindicato ele tem uma diretoria, um conselho fiscal e um número de suplentes para cada um desses cargos. Naturalmente, de acordo com o que determina a CLT, precisa-se de, no mínimo, 12 pessoas para compor uma diretoria. E precisa tudo ser decidido em assembleia da categoria, né? A diretoria conduz o que a assembleia determina. Bom, a questão econômica do sindicato. O sindicato ele sobrevive de 3 formas, de 3 fontes de renda. Ele sobrevive da contribuição sindical, que era aquela antigamente que todo mundo, uns reclamavam, outros reclamavam e pagavam, outros reclamavam e não pagavam, né? Que é devido ao trabalhador que atua como empregado ou ao trabalhador que atua como autônomo, salvaguardando a informação de que nós, nutricionistas, profissionais da área da saúde, enquanto profissionais liberais, temos um tipo diferenciado de sindicato, que depois eu vou explicar os tipos de sindicatos que existem. Bom, então a contribuição sindical ela era obrigatória, estabelecida pela CLT, ao empregado um dia de trabalho, ao autônomo uma taxa definida na Assembleia da categoria. Essa contribuição sindical sofreu uma alteração com a reforma trabalhista, aonde se alardeou muito de que não era mais obrigatório o pagamento. Não mudou, continua sendo. Só que é necessário a autorização individual, prévia e expressa do trabalhador, dizendo que ele quer contribuir com o seu sindicato. Bom, essa é uma contribuição. A outra contribuição é a contribuição associativa. É aquela se o trabalhador quer se associar ao sindicato, ela é livre, ela é espontânea e voluntária. Ele se associa. Esse valor de associação também é definido por assembleia da categoria. E depois nós temos a contribuição assistencial, que é aquela contribuição devida ao trabalhador que é beneficiado por acordos ou convenções trabalhistas. Então, é determinado nesses acordos ou convenções que, uma vez homologados pelo Ministério do Trabalho, passam a ter força de lei. Então, essa, na verdade, é a estrutura, sinteticamente, informando aqui para vocês. Como é que começou a questão do movimento sindical nosso, da nossa profissão no Brasil? Como eu disse, na década de 80, foi fundado o primeiro sindicato do Brasil. Lá, quando começaram os movimentos no Brasil em torno da pulverização dos sindicatos, em torno do fortalecimento dessa representação de trabalhadores, que foi quando foram criados os primeiros e maiores sindicatos no Brasil, que foram aqueles sindicatos do ABC paulista, bem conhecidos. O nosso sindicato data mais ou menos dessa época de quando ele foi fundado. E depois foram sendo fundados outros quando tivemos um número de 5, que é o necessário ou obrigatório, fundou-se a federação.
essa que eu hoje assumi a presidência, né? A federação, quando nós assumimos, que foi no final de 2013, nós estabelecemos um projeto nacional do movimento sindical no Brasil. Então, para vermos qual era, na época, o panorama, qual a situação que vivíamos até onde, o que tinha acontecido até aquela data, e o que precisávamos e entendíamos ser necessário para fortalecermos essas entidades, para firmarmos esse pacto, não é, de levar adiante essa entidade que defende direitos sociais tão importantes, que são os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Então, assim, a gente começou a trabalhar de lá para cá. Tivemos um crescimento muito grande, isso, inclusive, nos levou a buscar as entidades nacionais da nossa profissão e revitalizarmos o Fórum Nacional das Entidades de Nutrição, que hoje é uma realidade, formado pelas BRAS, CFN, FNN e Executiva Nacional dos Estudantes de Nutrição. Nos reunimos no Combran, né, através do Encontro Nacional das Entidades de Nutrição, que é o ENAEM. Nestes encontros, a gente planeja e traça os caminhos, o que a gente politicamente vai buscar durante os próximos 2 anos até chegar ao próximo Combran, né, para os caminhos da nutrição dentro das especificidades de cada entidade. Bom, voltando à questão da informação do sindicato, é importante nós destacarmos também aqui das diferenças dos sindicatos. Nós temos 3 tipos de sindicato. O sindicato patronal é aquele que representa, então, as empresas, o segmento empregador, nas suas mais diferentes áreas. O sindicato majoritário, então, o sindicato majoritário é aquele sindicato que, de um estabelecimento, é o que representa toda aquela categoria que trabalha ali, naquele local. E o sindicato de categoria diferenciada, que é o sindicato que representa os profissionais liberais. Aí nós nos enquadramos neles. Então, sindicato de nutricionista, sindicato de médico, de engenheiro, da medicina, da psicologia, todas essas profissões estão enquadradas nos sindicatos de categoria diferenciada. O majoritário é aquele, por exemplo, de um hospital, né? Um exemplo que me surgiu aqui, todos os trabalhadores do hospital, né, excetuando os de categoria diferenciada que atuam nesse segmento, fazem parte do sindicato majoritário, né? Claro que é a grande massa de trabalhadores, né? No caso, por exemplo, de nutricionista. No caso, por exemplo, da maior empregabilidade do nutricionista, que são as unidades de alimentação e nutrição, principalmente as concessionárias de refeição coletiva. Nós temos aí, na grande maioria dos casos no Brasil, nós temos 5 ou 6 grandes empresas. As demais são empresas de porte médio a pequeno. E essas, infelizmente, têm nos seus quadros, basicamente, 1, 2, 3 no máximo, nutricionistas. Então, ao sindicato chegar nesse trabalhador, não é, em todos eles, em várias empresas, isso é um grande dificultador, e não é só no nosso caso. Todos os sindicatos de categoria diferenciada têm essa peculiaridade de atuação, né? Porque nós não somos majoritário, nós somos poucos profissionais em cada estabelecimento. Mas para tudo isso, para a gente poder ter esse fortalecimento, para a gente poder ter esse reconhecimento, é muito importante o engajamento da categoria, o engajamento das entidades, entendendo, conhecendo a representação, o que significa e o que de benefício isso pode trazer para a profissão. E aí nós vimos, então, nessas situações, a grande dificuldade que a grande maioria tem de ter esse entendimento, né?
de saber qual é verdadeiramente o papel. Então, fazem muita confusão com as atividades privativas de cada... privativas não, as atividades... atividade fim de cada entidade, né? Então, no caso, o CFN, os conselhos regionais têm o seu papel, as entidades sindicais têm a sua representação, basicamente, né? Representando legalmente toda a categoria, e tem a sua participação diretamente nas tratativas dos contratos de trabalho. Não é salário e jornada, principalmente. Esse é um dos primeiros e principais, né, regramentos aos quais o sindicato deve seguir. E aí a gente vê assim, essa falta de compreensão, essa falta de entendimento. Haja vista a gente dar uma olhada nas mídias, né, e ver assim, quanta confusão é feita, né, e como cobram, não? E essa começa pelo seguinte, né? Cobrança, cobrança, cobrança. E aí, cobrança, cobrança no lugar errado, porque cobram do CFN piso salarial, né? O CFN não tem esse protagonismo, né? Esse é um protagonismo da federação, né? Então, aí cobram da gente a questão de prescrição de exames laboratoriais, né? Estou trazendo aqui lembranças do que eu vejo no nosso dia a dia, que também esse não é o nosso papel não é da atuação, né, do profissional. Então, é muito importante, é necessário que isso seja sempre levado na graduação. E ao nosso ver, não é possível a gente trabalhar essas questões e buscar esse engajamento e buscar essa consciência política das entidades da nossa profissão em falas que a gente vai lá e, eventualmente, no fim ou no início do curso, dar uma conversada com os alunos, né, que estão saindo da graduação. Essa é uma questão, a nosso ver, que tem que começar desde muito cedo. E isso tem que estar muito, muito vinculado com o mundo do trabalho, né? Levando em consideração, principalmente agora, e essa década, esse período, né, que a gente vive, né, no nosso país, que a gente vive em termos mundiais, por conta de tudo que nos aconteceu lá em 2020, né, com a pandemia, e que não volta mais, que o mundo do trabalho mudou, né? A nossa realidade, o nosso dia a dia, a forma como nós estamos e começamos a partir de lá desenvolver as nossas atividades, elas mudaram completamente. E temos questões aí que não voltam mais. Então, nós precisamos estar adaptados a isso, né? E aí é em todos os sentidos, né? É no sentido de prestar o serviço, é no sentido de cobrar o serviço, é no sentido dessa relação trabalhista que mudou completamente, né? Já vinha mudando com a reforma trabalhista da casa de 2017. E de lá para cá, então, com o que aconteceu em 2020 com a pandemia, a gente teve uma outra grande alteração aí no mundo do trabalho. Então, é muito importante, é necessário que se faça sempre, que se conheça, né, que os docentes tenham esse conhecimento da importância e da necessidade da participação da categoria nas suas entidades de classe, mas principalmente nas entidades sindicais. Por quê? Porque quando a gente se gradua e a gente termina a graduação, o que a gente quer? A gente quer trabalhar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa exercer a profissão. E aí a gente se depara com um mundo muito diferente daquele mundo que a gente vivenciou no que nos era levado pelos docentes na graduação e pelo pouco que a gente conseguiu ver nos estágios, que não é suficiente para a gente ter essa consciência profissional da necessidade e importância da nossa participação nas lutas coletivas,
E aí o direito do trabalho ele é um direito social e é preciso ser visto dessa forma. O trabalhador, quando ele vai prestar o seu serviço, ele tem que conhecer o regramento, ele tem que saber como é que ele vai vender o seu serviço. E isso ele pode ter perfeitamente o apoio e ajuda das entidades sindicais. Só que nós não temos essa cultura na nossa profissão, porque nós ainda temos sindicatos muito esvaziados. Os sindicatos agonizam desde a reforma trabalhista. A gente consegue se manter, nem sei por quê, né? Porque a federação tem sempre tido muito apoio do CFN, alguns sindicatos com apoio de alguns conselhos regionais, mas isso ainda precisa ter um nível de consciência e de informação muito maior para que haja esse despertar da importância e da necessidade dessa realidade de união, de luta, de uma categoria representada e onde esses direitos vão sendo conquistados através desse trabalho e dessa política que a gente implementa de forma coletiva. De forma individual não se consegue nada. Cada vez isso é mais latente. Então, eu não sei se o que eu tinha assim mais para trazer aqui, não sei se já tem alguém querendo, senão eu posso continuar, se tem alguém querendo falar. Eu acho que a gente pode perguntar, pessoal. Ui, meu microfone é aqui. Pessoal, quem tiver interesse de perguntar, aproveita, que esse é o momento, hein? Aqui a gente está com... Já viram, né? O tanto de conhecimento em torno da coisa. Eu acho que a gente tem, né, Fátima? Kátia abriu agora a câmera. A gente tem muitos diálogos, muitas dúvidas que aparecem, como a Fátima colocou nas redes sociais, sobre piso salarial. E esse é o momento. Aqui é o momento da gente conversar, de você tirar suas dúvidas, de entender o que funciona. A gente, Fátima, quando pensou, né, nessa dinâmica dentro da formação, de trazer, de estar junto todas as entidades, é nesse sentido de as pessoas entenderem, como você bem colocou no início da tua fala, né, o papel de cada entidade. Enquanto a gente for uma categoria que não entende o papel das suas próprias entidades, a gente fica batendo cabeça e não conquista aquilo que a gente deveria já ter conquistado, né? Então, gente, vocês todos que estão aqui conosco nesse momento aqui de conversa, de bate-papo, a ideia é essa, que vocês possam falar, tirar dúvidas, chamar outras pessoas para esse diálogo, para a gente parar de ouvir as pessoas cobrando piso salarial no local errado, como a Fátima tanto falou. Então, Fátima, é uma coisa, não pode postar nada no CFN que o povo pergunta. E o piso salarial? Devia estar aqui com a gente hoje para conversar, para a gente poder juntos. A gente não tá brigando por coisas diferentes, né? A gente está brigando e lutando por coisas semelhantes, se todo mundo é nutricionista, né? Então, muito bom ter isso aqui. Não sei se a Kátia tem alguma pergunta. E vocês que estão aí, ó, abre câmera, fala, aproveita esse momento, minha gente. Vanille, já que tu está falando, porque eu tinha apontado aqui para falar, então eu vou trazer aqui uma notícia do piso salarial, né, que é bem importante e necessário. Eu ia falar, mas eu estava querendo ver se tinha alguma pergunta, mas tu provocou. Então, assim, o que a gente tem? Vocês viram aí a movimentação da enfermagem, muito badalada, com muito engajamento, não é? E aí, o que aconteceu? Foi para o STF e houve uma paralisação lá. Por quê? O ministro Barroso, relator, não é, do recurso que entrou lá, por conta, sempre tudo esbarra na questão da onde vem a verba, mesmo eles tendo criado uma lei, da onde sairia essa verba. E aí o Gilmar Mendes abriu um voto favorável, né, acompanhando o ministro relator. E a gente já sabia, e não é de agora, eu vou explicar para vocês por que a gente teve essa informação. Só que quando a gente começa a falar essas coisas, parece que as pessoas não acreditam muito. Em 2016, houve uma... 2016, houve uma situação de um processo que tramitava no STF
que era a DIN 803, que tratava da atividade privativa do nutricionista, que a FIENTEC, que é a Federação dos Técnicos Industriais, moveu essa ação contra a nossa lei, né? Para que o técnico também exercesse as atividades, aquelas que estavam relatadas lá na lei nossa como atividade privativa, na 8234. Esse processo, vejam bem, ele tinha sido iniciado, chegou no STF em 96, e lá estava parado. Em 2018, a gente fazendo levantamento, uma varredura nos tribunais para ver o que tinha de interesse da categoria, descobrimos, porque a gente nem sabia disso. E aí descobrimos lá no meio que existia uma manifestação há 15 anos atrás, daquela data, do CFN, que fez uma manifestação explicando o que era o técnico, o que era o nutricionista. Mas aquilo ficou, ninguém não andou mais. Aí nós ingressamos pedindo para sermos amicus curiae no processo, porque era só a única maneira que se tinha para ingressar. E aí aquilo foi marcada audiência, foi desmarcado, marcada de novo. E por conta disso, a gente conseguiu uma audiência com o ministro Gilmar Mendes. Tivemos uma longa conversa com ele, foi muito produtiva, foi muito boa. Porque aí a gente já estava com a questão do piso salarial e do PL da jornada. Mas a gente já tinha informações anteriores de que os pisos salariais era muito difícil de passar no Congresso Nacional. E aí a gente veio, o nosso jurídico, né, eu participei dessa audiência, conversamos muito sobre isso. E ele foi taxativo, e agora, quando eu recebi a informação desse voto dele, eu me lembrei assim exatamente daquele dia, daquela reunião, como tudo foi tratado. E ele disse: as categorias profissionais têm que fortalecerem as entidades sindicais para que ocorram acordos e convenções coletivas, porque piso salarial na estrutura brasileira não é possível sair para todas as profissões. Não existe fonte de custeio para isso. São muitas profissões. Então, mesmo que isso passe no Congresso Nacional, aqui vai ter problema. E aí ele deu uma baita de uma explicação que aí eu não sei dizer para vocês aqui, porque é uma coisa muito do jurídica lá dentro da Constituição, dessa questão das categorias. E, em síntese, depois, quando nós saímos dali, o jurídico nosso me informou, ele disse: olha, Fátima, é o seguinte, como lá na Constituição está estabelecido que existe o piso salarial e o piso salarial no Brasil é universal, é isso que ele quis dizer, que é inconstitucional, entre aspas, com 1001 revés, que vocês sabem que esse mundo jurídico ele tem muitas nuances, né? Mas é mais ou menos isso que ele quis dizer. Bom, aí agora acontece isso. Então, realmente reafirma-se o que ele tinha nos dito lá em 2016. Aí agora veio a questão do piso da enfermagem, houve esse parecer, esse relato do ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes foi com ele, assegurando o que a gente já mais ou menos sabia, que piso salarial não tem fonte de custeio, as profissões não vão levar e que elas têm que, sim, fortalecer para que se realize acordos e convenções coletivas. Porque aí é lei, tem força de lei, se faz por área de atuação e os sindicatos fazem em cada estado, que é o que a gente está fomentando desde muito tempo para que isso aconteça. Porque nós temos o nosso PL do piso salarial datado de 2009 e a gente não conseguiu fazer ele prosperar. Então, por conta de tudo isso, e a gente já vinha em tratativas a respeito desses dois PLs, que é o do piso e o da jornada, e por conta dessa decisão aí do STF,
nós entendemos que nós precisamos seguir esse alinhamento, porque nós vamos correr e bater na trave, como diz o outro. Então, vamos correr por caminhos que possam nos dar mais resultados, que é realizarmos acordos e convenções coletivas e dar andamento no PL da jornada. Então, essa é a proposta da federação. A gente já vem trazendo esse assunto há muito tempo para o Fórum das Entidades, onde se entendeu de caminharmos juntos em diversas ações. Entre elas, essa é uma delas, porque apesar de ser um assunto onde a federação é a protagonista, é de interesse de todos, né? Todos nós queremos isso. Assim como foi a tramitação que está sendo do PL sobre os exames laboratoriais, a prescrição, né, do nutricionista por conta dos planos de saúde, a gente também está junto nessa empreitada, sendo o protagonismo do CFN, então, e da Asbrana. Então, a gente está nessa caminhada aí. E o que nós vamos ter agora é o andamento. Já estamos em contato com o deputado, aquele dia no lançamento da frente parlamentar, justamente foi uma questão que a gente também buscou estar junto, todos, né, levantando essa bandeira, para que os nossos assuntos caiam nessa cestinha aí dessa frente parlamentar e a gente consiga progredir mais com esses assuntos e ir mais adiante. Então, o nosso propósito é deixar o do piso por enquanto e fomentar os acordos e convenções. Para isso, nós precisamos do fortalecimento das entidades sindicais por parte da categoria e darmos prosseguimento na questão da jornada de 30 horas, que também é um grande anseio da categoria. Então, eu queria trazer essa informação. Temos pergunta para você aqui no nosso chat. Tem uma pergunta da Rosane, que eu acho que foi exatamente... Rosane, você perguntou na hora que ela estava respondendo, eu acho que ela já respondeu a tua pergunta sobre a previsão financeira do piso. Mas aí a gente tem aqui uma pergunta, Fátima, da Maiara, falando o seguinte: boa tarde a todos, gostaria de agradecer a oportunidade e trazer uma dúvida. Estou cursando o 3º semestre de nutrição, sou de Campinas, São Paulo. Gostaria de saber referente a como podemos ser ativos na participação com o sindicato e a parte burocrática da profissão. Como participar da emissão dos nossos direitos e contribuir com os nossos deveres. E aí eu acho que já casa com a outra pergunta aqui da Yasmin, que é: quais os critérios para fazer parte do sindicato? Então, eu acho que já dá para dar o encaminhamento aí. Qual é o estado? A primeira, Maiara, é de São Paulo, é Campinas, São Paulo. Tá, então nós temos em Ela São Paulo... estudante. Tá, nós temos em São Paulo um sindicato muito atuante, tem uma delegacia em Campinas, né? Tem que buscar o sindicato, tem que participar das ações do sindicato. E o Sindicato de São Paulo, seguidamente, está desenvolvendo atividades, né? Inúmeras. É um sindicato bem atuante que ainda, como eu falei, todos eles, sem exceção, nós estamos agonizando. Nós estamos precisando muito da categoria junto, da categoria contribuindo, da categoria participando. E participando como? Participando das assembleias, participando das reuniões, entrando em contato com o sindicato, se colocando, informando ao sindicato realidades que não estão em alinhamento com a legislação, buscando conhecer o Sindicato de São Paulo agora, porque ontem eu tive reunião da diretoria da federação e a nossa diretora de divulgação e imprensa, ela é do Sindicato de São Paulo, é a presidente, é a Maria Consolação. E ela está com as negociações das convenções coletivas lá, e eles fazem diversas convenções coletivas. Então, para que regularidades ocorram e irregularidades também
cheguem ao conhecimento do sindicato, é importante que a categoria comunique. E cada trabalhador é um fiscal. Não existe, nós temos uma estrutura muito diferente. Nós não temos fiscalização em loco, por N motivos, né? Não se tem infraestrutura, não se tem arrecadação. Então, cada trabalhador tem que ser um fiscal dos seus direitos. E, inclusive, um fiscal dos direitos que estão sendo... das infrações, né, melhor dizendo, que está sendo cometido pelo seu colega. Não é de chegar no colega e dizer, olha, por exemplo, existe uma tabela de honorários que precisa ser cumprida. Não é? Vamos cumprir a tabela, nós temos que modular o mercado de trabalho. Nós temos que, justamente, a tabela é o valor mínimo. Não vamos descumprir a tabela, não vamos precarizar o trabalho. Então, essa é uma participação. E também participar das eleições do sindicato, que elas são divulgadas através de editais da categoria. Tudo é publicado por edital. E as assembleias são convocadas para eleição e as assembleias são convocadas para decisões. Então, é participando, formando grupo, se apresentando ao sindicato, olha, eu atuo em tal área, então eu quero formar um grupo da minha área para a gente ver o que vem acontecendo. Eu mesmo aqui em Santa Catarina, no sindicato que eu atuo, a gente está aí formando alguns grupos de refeições coletivas, de LPIs, de centro de educação infantil, e do pessoal que está aí fazendo concurso nessas prefeituras que têm os editais com o salário abaixo. Isso a gente precisa ser informado, e isso a gente precisa da ajuda da categoria junto com a entidade sindical lutando por esse direito. Não sei se eu respondi. Ela saiu? Oi, oi. Oi? Fátima, você me escuta? Eu acho que ela fechou a câmera, talvez. Que a gente está ouvindo ela, mas não está vendo. Fátima, você fechou a câmera? Porque estava muito escuro, a tela dela começou a escurecer. Mas acho que escureceu, talvez ela possa estar sozinha e não acendeu a luz, né? Eu vi que ela estava escurecendo na casa dela mesmo. Mas agora eu não estou ouvindo mais, talvez ela tenha caído mesmo. Nath, tenta falar direto com ela para resolver isso. Enquanto isso, acho que a gente pode, né, Kátia, enquanto Nath vai conversando com ela para ela voltar. Tem mais 2 perguntas, eu acho, aqui para a gente se encaminhando para o final, que falta 15 minutos só. Mas eu acho, né, que aqui é uma conversa, e eu acho que cada um que está aqui, essas 50 e tantas pessoas que estão aqui conosco dentro do Teams, agora se tornam corresponsabilizado com a gente sobre essas questões, né, gente? A gente escuta tantas coisas que demonstram uma falta de conhecimento sobre sindicato, sobre conselho, sobre associação, que eu acho que cada vez que a gente conseguir informação sobre, que a gente conseguir entender, a gente tem que propagar as informações, né? Então, assim, quero convidar muito a cada um que está aqui hoje nesse nosso encontro, que se torne um propagador, uma propagadora dessas discussões, porque é muito cansativo e eu acho que paralisante para a nossa profissão quando a gente não caminha, né? Quando a gente não consegue sair do lugar empacado em uma questão e sem conseguir entender o que está rolando, né? Então, a gente fica parado na discussão e não avança. Acho que Fátima está voltando, estou escutando a voz dela. Fátima, está ouvindo a gente? Eu não sei. Agora nem a Kátia eu estou vendo. Será que eu que caí? Estou na dúvida. Se eu caí... Não, que agora eu estou vendo a Kátia sorrindo. A Kátia está aqui. Eu acho que Nath conseguiu falar com Fátima? Ela pediu para ela entrar novamente. Nós pedimos para ela entrar novamente, ela caiu mesmo.
Ícaro está aí, né, Ícaro? Tem hora que a gente não sabe se a gente caiu ou o outro. O mundo virtual é ótimo, né, gente? A gente não sabe se foi a gente que caiu. Estamos aqui, Ícaro. Bom ter você sempre por aqui. Yasmin também. Vamos esperar a Fátima voltar. Não sei se a Kátia também quer ir conversando algo nesse sentido, e se alguém quer abrir também e conversar, gente. A ideia aqui era para abrir, tá? Para vocês abrirem microfone, abrir câmera e falar. Isso. Está completamente aberto para isso. Só esperar ela voltar para a gente levar essas duas últimas questões aqui que está por escrito, né? Que eu acho que são perguntas bem direcionadas. Quem é essa pessoa aqui? A Melissa falou, né, Cátia, que acho que a gente até pode ir conversando sobre isso com a Melissa já. Minha pergunta está relacionada a isso. Como eu, como professora aqui da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, posso fomentar meus alunos a se dedicarem às atividades da categoria e serem atuantes também quanto às atividades desenvolventes em Brasília? Melissa, tem um monte de coisa. A gente, como professor, pode fazer um monte de coisa dentro das nossas ações com os nossos estudantes, né? Eu acho que uma das ações é que o nosso corpo docente todo esteja ligado e linkado e dialogando entre si sobre a importância das entidades. Então, a gente trabalha com formação, a gente está formando os futuros nutricionistas, e a sensação que eu tenho é que durante a graduação toda, o nosso estudante, que vai ser o nutricionista, ele não fica sabendo sobre o que é a Asbram, o que é o sindicato e o que é o conselho. E dentro das instituições, vocês podem pedir apoio em todo o tempo a todas essas entidades, para quando vocês quiserem fazer algum diálogo sobre. Então, assim, eu acho que tem que estar presente no curso o tempo inteiro, sabe? Ser uma temática transversal, que a todo momento você chame e evoque para dentro da formação. Isso aqui é um papel de uma associação, isso aqui é papel do conselho, porque a gente fica muito restrita, às vezes, ao primeiro período do curso, né? Quando o estudante chega, aí a gente apresenta e tal. Aí quem chega no primeiro período, minha gente, não está sabendo nem onde é que está ainda. Então, rapidamente, ele se esquece o que é essas entidades que falam. E deixa para se falar novamente sobre isso lá em ética, quando tem esse componente curricular chamado ética. Deixa eu né? porta aí, se quiser. Então, isso é bem importante, estar o tempo inteiro, né, permeando as discussões, sabe, Melissa? Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade na formação de trazer esse diálogo das categorias, das nossas entidades, das nossas entidades para a nossa categoria. Então, essa é uma experiência aí que eu trato aqui da minha vivência, acho que é bem importante. A gente fala em sala, gente, e aí, vocês sabem o que é Asbram? Não. A gente sabe que tem que pagar um CFN para quê? Não sei. Sabe, eu acho que a gente pode levar isso para a formação. Não sei se a Kátia quer comentar mais. Não, só colocar aqui enfim, o que a Angélica Freitas, tudo bem, Angélica, colocou que em São Paulo eles fazem reuniões mensais, a APAN, o sindicato, o Sidnutri, né, os sindicatos nutricionistas e o CRN3, justamente para que tenham atividades conjuntas, tá? Trabalhem juntos e mostre para as nossos nutricionistas a função de cada um, né? E cada um com a sua função, trabalhando junto, a gente só tem que crescer, né? A gente só tem a ganhar com isso. Então, aí acho que é uma experiência exitosa, né? Que vale a pena ser comentada. Perfeito, que é o que o Ícaro, eu acho que é o Ícaro que pede justamente isso, né? Saber de algum estado, região que tem experiência exitosa. Então, São Paulo está aí com a super experiência. Quando junta, nessas ações que a Angélica está trazendo aí, né? A associação, né? A Asbram, gente, é a associação que é brasileira e ela tem as filiadas, né? Nos estados. Então, a APAN é uma filiada da Asbram dentro do estado de São Paulo. Então, junta uma associação com o sindicato de São Paulo, com o regional, que é o de São Paulo, gente, fortalece pra caramba a profissão. E faz muito. E assim, sabe, gente, quando a gente fortalece a nossa profissão, a gente fortalece não só para a gente fortalece para todo mundo, né? Amplia as áreas de possibilidades da nutrição crescer. E aí tem a pergunta da Patrícia aqui, querendo saber como é que convida o CFN
para participar na faculdade. Eu estou entendendo, Patrícia, você é aluna, sou aluna. Você pode solicitar para qualquer professor seu, ou você pode entrar no site lá do CFN, tem um Fale Conosco, demanda teus professores. É muito bom que o estudante demanda o professor. Professor, a gente quer se aproximar. Chama o CFN, que a gente certamente vai existir alguma mobilização. E hoje, com essa possibilidade de a gente fazer encontros online, aí é que a gente pode conseguir mesmo. Então, demanda, Melissa. Melissa não, Patrícia. Patrícia, eu não sei qual é a tua cidade, mas tem os regionais. Minas Gerais. Minas Gerais. Tem os... Ai, desculpa, Vanille. Pode falar, Kátia. Mas, Patrícia, existe o CRN 9, né? Que é de Minas. Então, se você quiser, por exemplo, porque CFN e CRN é um sistema, tá? Então, você pode, no primeiro momento, solicitar ao seu regional, né, um bate-papo, e depois ao federal. Aí, o que acontece? A sua classe, quer dizer, né, o povo que você quer conversar vai ter essa noção geral do sistema. Tá? Então, eu acho que é bem interessante, primeiro com o regional, depois com o federal. Agora, como a Vanille disse, com a questão online, a gente consegue, sem dúvida, ter aí uma conversa com vocês. Tá? Uma outra coisa é que em todos os regionais existe um programa que chama CRN Jovem, tá? E que vocês, estudantes, podem participar. Então, qual é o objetivo? Que vocês conheçam o sistema, tá? O seu regional e o federal, tá? Então, pergunta lá na faculdade, porque com certeza recebeu aí algum ofício convidando para participar, tá? Muito importante. Então, o que é que tem mais aqui? CRN 9 sempre conosco. Que maravilha, Melissa. Maravilha. Aproximação é algo que a gente tem que pensar, sabe, Melissa? Você, enquanto professores, pensarmos em nos aproximarmos do conselho, né? E aproximar os nossos estudantes também do conselho, porque parece uma coisa que é distante, né? Eu sou professora, já era. A gente só é professora de nutrição porque a gente é nutricionista. Então, antes de qualquer coisa, somos nutricionistas, né? Antes de ser professores. Então, é bem bacana que a gente comece a demandar dos nossos regionais para a gente trazer ele para dentro da formação mesmo. Essa é a ideia. E esse momento aqui de conversa, Melissa, é bem isso mesmo, né? Pensar que a formação... O conselho também tem diálogos com a formação, né? Como isso aqui que a gente está fazendo aqui agora. Está falando aqui, ó, o Nilziano vai ter uma reunião com o CRN 8, perfeito. A Fátima voltou. Olha, não sei, vocês sabem que eu moro em Florianópolis, né? E eu estou muito cercada do mar e de morro. E eu tenho, às vezes, algum problema aqui de conexão por conta disso. É meio instável um pouco o sinal. Mas também, eu não sei se é com esse aplicativo aí, porque o Meet, eu não tenho tanto problema. Com esse, eu tenho com bastante frequência. Me desculpem, eu estava aqui feito doido. Imagina, nem se preocupe, Fátima. A gente estava aqui conversando, chegaram algumas perguntas, foram discutindo aqui, pediram algumas sugestões de experiências exitosas de sindicatos, e aí as pessoas mesmo já trouxeram aqui alguns exemplos. A Angélica mencionou que lá em São Paulo, a PAN atua muito junto com o Sindinutri São Paulo e com o CRN3, então já entendemos como uma experiência exitosa, né? Aí tem algumas professoras falando em como fazer essa mediação de sindicato, das entidades como um todo, junto aos estudantes, né? E a gente estava justamente conversando sobre isso aqui agora. E a gente está, Fátima voltou, a gente está nos nossos 5 minutos finais aqui. É agora ou nunca para você fazer as perguntas a ela e direcionar a tua dúvida. É muito bom. É muito bom ter você conosco, Fátima, podendo dialogar dessa forma com as pessoas. Espero que quem esteve aqui, quem está aqui, aproveite bastante. Como eu estava dizendo, Fátima, aqui
é importante que eles virem propagadoras dessas informações, né? Para que a gente tenha cada vez mais pessoas entendendo quais os seus papéis. Tem mais alguma pergunta? Kátia tem pergunta? Acho que a gente já pode ir se encaminhando. Não sei se tem mais alguma para... Anili, não tinham 2 perguntas para a Fátima antes dela cair? Que você mencionou? Vamos procurar aqui. Só um minuto. Eu acho que é coisa da professora, né? Da Melissa, que falou como é que pode... a gente foi tentando responder de alguma forma enquanto a Fátima tinha... Experiências exitosas. Era a parte burocrática aqui que a Mayara perguntou, né? De como... Quais os critérios para fazer parte do sindicato? Isso, os critérios. É uma das perguntas. O critério é ser nutricionista, estar em dia com as suas entidades, não é? Nós solicitamos a carteira do conselho, né? Estar em dia com o conselho, que é o nosso órgão que habilita, né, ao trabalhador. Então, enquanto representação de trabalhador, esse trabalhador tem que estar habilitado, né? E a habilitação é dada pelo conselho. E ter exercício para a questão da participação de diretoria, aí vai de acordo com cada estatuto, né? Mas a grande maioria pede assim uma experiência mínima de 2 anos, nas mais diferentes áreas de atuação. Aí, quando está próximo do fim do mandato, da gestão, é publicado, e aí qualquer pessoa pode se candidatar, desde que tenha, né, boa conduta, tudo aquilo que a gente sabe que da sociedade civil, que o Código Civil exige, né, para todo e qualquer candidato a qualquer eleição no Brasil, né? Segue uma parte também do Código Eleitoral, mas é um processo simples, né? E experiências e boas experiências nós temos. Espírito Santo, aliás, São Paulo, Espírito Santo é uma má experiência, infelizmente, foi um sindicato fortíssimo que teve que encerrar as atividades por conta da falta de engajamento da categoria, né? Nós temos essas experiências com o conselho no Nordeste, nós temos tanto CRN 11, CRN 6, CRN 5, né, o próprio CRN 7, atuando bastante com as entidades sindicais, né, um trabalho bem próximo, né, de parceria e de união. Naquelas questões que se pode andar junto, é importante esse andar. Naquelas questões específicas de cada entidade, aí cada um, né, exerce o seu papel enquanto entidade. Ícaro lembrou aqui que boa vontade e compromisso é sempre bom ter para formar os nossos sindicatos, certamente, Ícaro. Só lembrando, gente, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final, de quem está conosco, de participar, de preencher aqui o nosso form, está no chat aqui do nosso café, e é muito importante para a gente avaliar, a gente acompanhar. Então, clica aí no link para responder aí o nosso forms, tá? Para que a gente possa melhorar o café para as outras vezes. A Michele já está aqui agradecendo, adorou a temática e já se disponibilizando para o próximo. Teremos o quarto, certamente, tá, gente? Eu não sei se Kátia quer se despedir para a gente já ir partindo para as nossas despedidas. Aqui no Nordeste, minha gente, Nordeste é São João, entendeu? 30 dias. Então, a gente está aqui no mês junino e muito feliz de poder estar conversando com vocês. Tá? Kátia, Lili, se quer dar o tchau para a gente passar para a Fátima e ela se despedir. E agradecendo já muito a sua presença e toda a sua colaboração, Fátima. Bom, então, queria falar tchau para todos vocês, obrigada pela participação, e informando que em agosto teremos o nosso 4º encontro, né? Café com a Formação. Ok? Então, eu espero todos vocês, façam propaganda e até. Tchau, gente, foi ótimo.
Também queria agradecer a Fátima, a disponibilidade, né? E acho que os temas que foram abordados foram muito bem colocados, muito bem explicados, né? Acho que é uma dúvida constante da categoria, né? Toda hora na nossa rede social são sempre as mesmas perguntas, são sempre os mesmos questionamentos, e nada melhor, né, do que uma pessoa que está dentro da FNN, né, que está vivenciando toda essa dificuldade, essa precarização aí que o nosso país vem passando nesses últimos anos, né, para explicar um pouco e contar para a gente, né, como que a gente pode ajudar, o que a gente tem para fazer, né, e de que maneira tudo funciona, né, porque reclamar é muito fácil, agora ajudar, né, aí o pessoal tem que começar a pôr a mão na massa também, né, começar a contribuir e para poder, né, auxiliar aí para que tudo fique melhor para todos nós, né? Não é só para a pessoa, né? Para que todos os nutricionistas possam ser melhor reconhecidos, né? E que tem alguém aí lutando pela causa. E esse alguém são vocês, né? Então, eu queria te agradecer a todo o seu trabalho desenvolvido ao longo desses anos e também por estar aqui com a gente hoje, né? Para a gente foi muito feliz esse café, né? Porque é um momento que a gente pode tirar as dúvidas. A gente vê que as dúvidas existem, elas estão aí, né? Aí eu queria só ler aqui, né? Que o pessoal está falando que tinha que ser melhor que esse café no final da tarde, só se for presencial. A Melissa está falando que foi muito bom, que deveria ter sido numa cafeteria de verdade. A Angélica está parabenizando pelo evento. A Valéria está te agradecendo pelos esclarecimentos, a Michele também, que está aí desde o comecinho da nossa conversa com a câmera aberta, né? Muito legal, a gente gosta de ver vocês também, de conhecer vocês, né? Porque senão fica igual aula em tempos remotos, né? Fica um monte de bolinha e a gente não sabe quem que está aí, né? E aí tem outras pessoas também, além da Melissa, da Angélica, a Gabriele também gostou, né? A Vanille nem vou falar, essa daí participa demais. A Alba Neide Peixinho também, olha só que legal, a Alba está aí falando parabéns pelo evento. A Juscelia também, obrigado. Maiara, Rosane, a Sandra, né? E a Melissa agradece de novo a Fátima, em especial, pela rica trajetória e constante luta por nossa classe. Juliana também, de Palotina, Paraná, também está agradecendo. Então, muito legal, né? A gente vê que são pessoas reais, estão conversando aqui com a gente, né? A gente fica agradecido. Então, acho que é isso, gente, para a gente não passar muito do nosso horário. Então, agradeço a Vanille, que conduziu também. A gente estava em 2 eventos antes, mas que bom que eu consegui pelo menos entrar e acompanhar vocês. Estou muito feliz, né, com os nossos cafés e, enfim, a gente convida aí o resto do pessoal, como a Kátia já falou, né, para continuar aí com a gente, que a gente tem os nossos seguidores, né, o pessoal que está sempre acompanhando aí, a gente conta com vocês nos nossos próximos cafés. Ajudem na divulgação, Fátima também está convidada para o nosso próximo café, para participar também, opinar, ajudar a gente aí, está sempre bem-vinda. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Acho que a Fátima... A Fátima se... É Fátima. A Kátia está assim, ó. Fátima. Bem, nós, mais uma vez, então, queremos colocar aqui o nosso agradecimento ao CFN, né, através de vocês, né, estendam esses agradecimentos a todo o plenário, né, a todos os colegas que estão aí também trabalhando em prol da categoria. Nós queremos sempre estar juntos, porque entendemos que essa luta não é uma luta individual, ela é uma luta coletiva, ela precisa da nossa união, que as nossas divergências não sejam superiores e não estejam acima, não é, dos interesses maiores da categoria que nós estamos aqui trabalhando por ela, né? Nós, enquanto representantes, vocês, enquanto órgão oficial aí que precisa fazer esse papel de habilitação para o mundo do trabalho. Nós temos uma responsabilidade muito grande com isso e temos é salutar e é necessário, né, divergirmos, porque somos seres naturalmente políticos.
E isso faz parte, né, desse ser que a gente tem, né, tão complexo, tão cheio de nuances e de diferenças, mas que a gente consiga minimamente sentar, conversar, tomar um café virtual aqui, se abrir falando das nossas fraquezas e das nossas forças, das nossas divergências, das nossas convergências, mas, acima de tudo, da nossa esperança. Né? Esperança de melhorar, esperança sempre de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Né? Então, nós estamos à disposição. Eu peço encarecidamente que vocês sigam as nossas mídias, nós temos muito poucos seguidores, nós precisamos desse engajamento nas mídias, que é a forma que nós temos de nos aproximar da categoria. Então, nos sigam no Instagram, principalmente, porque é o que hoje está aparecendo mais, né? A gente também participa de alguns grupos de WhatsApp, temos um Facebook, mas a gente não tem nenhum profissionalismo para isso tudo. Mas estão perguntando, a Federação Nacional dos Nutricionistas já vai aparecer ali. FED Nacional Nutricionista, abreviatura de Federação Nacional dos Nutricionistas. Nos sigam ali, porque a gente está sempre postando, né, matérias e assuntos importantes e necessários, né, para a profissão. Nós só temos a agradecer e desejar que vocês continuem tendo sucesso, né, nessa empreitada e nessa inovação, né, nessa grande novidade que vocês estão trazendo. Eu acho que essa situação, essa questão aí inovadora foi muito boa. Eu acho que isso nos aproxima, né? Aproxima da categoria. Muito obrigado a cada uma de vocês aí, um forte abraço. Tchau, gente. Até o próximo café. Beijão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.